Alô, alô, galera, tudo bem? Vou fazer hoje a entrevista com a Ana Carolina Arruda Lins. Oi, Ana, seja bem-vinda. E aí, Lex? Boa Olá, noite. muito obrigada pelo convite. Minha primeira live, tô feliz. Seja bem-vinda ao mundo das lives, não tem nada É, demais. e qual é o drink que eu fiquei? Ai, meu Deus, vou pegar um Ah, vinho. eu vi que você, eu vi depois eu vi nos seus stories aí que você me traiu, que você tá bebendo outro drink. Que drink é esse? Um drink Então, rosa. É que eu tô morando aqui em Ipanema e tem um bar embaixo do meu prédio. Eu quero um drink rosa da cor da minha marca. Aí ele, pô, essa cor não tem, eu fiz, então vai morango mesmo. Ele fez morango. bom, para quem não sabe aí, a Ana Carolina, que a gente chama de Ana ou Ana, Carol, porque eu tô vendo Ana. que a sua família chama de Cacado. Sim. Alguém já falou aí. A Ana Lins é a idealizadora do Let's Play, uma verdadeira plataforma de autoconhecimento, saúde, bem-estar e amor próprio. Ela é arquiteta, consultora civil e, na verdade, pelo que eu percebi dela, é uma engenheira das artes, né? Faz as coisas acontecer, sabe com quem falar para fazer as coisas saírem da imaginação e irem para cenografia do zoológico, ou do Bio Rio, na verdade, né, que chama? Bioparque. Bioparque, é. Bioparque. Eu vou É o conversar novo com ele sobre conceito de esse nome. zoológico. A gente pode começar com isso. Como assim o novo conceito de zoológico? Vai ter animais verdadeiros lá? Não, é que é o seguinte, zoológico, o conceito tradicional de zoológico é o animal preso e a pessoa vai observar o animal de fora. O bioparque é o contrário, o animal está livre e a pessoa que entra no local do animal. Então, ao invés de ter É mesmo? gaiolas, digamos assim, Um safari, tipo. é tipo um safari, sendo que aqui no caso aqui do Rio é mais você entrando nos recintos que fala, que são tipo meio que espaços que a pessoa entra e os espaços, sei lá, estão soltos no espaço, entendeu? Eles não Mas estão. como é que vocês estão fazendo com o recinto do tigre? Aí são Ele... estratégias de arquitetura, enfim, Como tem assim? várias formas. Eu fiz uma consultoria agora com um arquiteto chileno que é especialista em zoológico, e aí ele ensinou tipo, as formas de fazer essa barreira entre o ser humano e o animal de forma natural, de forma que o ser humano não enxergue essa barreira. Por exemplo, Ah, entendi. tipo, Mas existe uma barreira. Vocês não fizeram existe. terapia com o tigre, tipo, pra Não, ele ser existe uma barreira, vegetariano? existe uma barreira, mas normalmente essa barreira ela não é uma grade, entende? Que é o que acontece Entendi. Não é uma coisa normalmente. que você não sente psicologicamente né, o Nem sentimento visualmente, de. nem psicologicamente, nem Ah, visualmente. Por exemplo, tem uma parte lá é, que vão ser tipo vários lagos e as pessoas vão passar e parece que os macacos estão soltos. Tipo, eles vão passar por cima da cabeça das pessoas, sendo que, na verdade, o macaco não consegue chegar até o chão porque tem o lago que impede que ele entre no lago. Então, tipo entendi. assim, visualmente a sensação é que a pessoa está passando livremente. Passeando livremente e os Bom, se animais for estão um macaco soltos. muito tarado, ele vai nadar, né? Se ele tiver, se ele Bom, tiver pode no ter cio. os vibes Madagascar lá, né? Deve ter. Mas macaco não nada, não? Você tá aprendendo sobre animais? Como é que tá Tô essa aprendendo experiência? muito. Nossa, eu tô aprendendo, tipo, operações de, sei lá, como transportar uma girafa. Tipo assim, quais são as estratégias para transportar uma baleia do país, sabe? Tipo, eu tô escutando esse tipo de conversa, mas o meu trabalho em si é Isso é mais na ótimo para a vida cenografia. também, né? Tipo, no geral, para depois Nossa, que você sair desse eu projeto, adoro. Isso é o que eu mais para quando amo. você quiser transportar. Eu mesmo que eu moro, você sabe que eu moro num grande chateau aqui em Santa Teresa e tenho vários macacos, né? Aham, Animais e imagina. o Tião, né? Que é o Sebastião, meu primeiro macaco, tá velhinho já, mas ele nada, que a gente ensinou ele a nadar, pô, desde pequeno e tudo mais. Ele é um dos meus mordomos, inclusive. Uhum. Aquele, Ele pinta também, né? Aquela ele novela lá. pinta também, mas não é tão bom, não fica tão bom quanto os seus quadros. Inclusive, Ana, como é que você entrou nessa onda de pintura, de pop art, né? Eu chamo de pop art, mas você Bom. chama de quê? Nossa, eu chamo também de pop art, eu gosto muito. Na verdade, é uma das artes que eu mais. Um dos estilos que eu mais me identifico, assim. Andy Warhol,
sei lá, essa pegada de publicidade com marketing, sabe? Na verdade, é que, assim, é o que eu ia falar antes. O que eu mais gosto do meu trabalho, né, que é arquitetura, arte, dança, ele é muito amplo e me faz aprender de operações completamente diferentes. Então, por exemplo, quando Você sabe que você acabou de enganar todo mundo aí, todo mundo percebeu, né? Meu trabalho, que é arquitetura, arte e dança, isso não é um trabalho só, né? É 1 milhão de trabalhos que você faz, mas que não são... Não, assim, de formação... Depois você vai ter que explicar isso, mas tudo bem. De formação, eu digo que eu sou arquiteta, mas eu estou sempre fazendo projetos que eu uso arquitetura. Que unem, sabe? as diferentes então, por exemplo, coisas. Eu trabalhei numa agência de eventos durante 2 anos, só fazendo cenografia de eventos, sendo que no meio eu acabava trabalhando com as operações dos eventos, com a produção do evento. Então, eu aprendia como era a operação da Subway, sei lá, porque eu tinha que projetar o espaço da Subway. Então, a arquitetura faz muito isso, a gente entender o espaço e a utilização do espaço e o que é que as pessoas precisam, as atividades que as pessoas vão realizar no espaço. Então, é tudo muito dinâmico. Então, para mim, eu acho que isso é o maior... E depois que você termina o espaço, você dança nele para ter certeza que está tudo no lugar? Como é que você inclui? Olha, em evento sim, né? Em evento eu era... Até porque meu trabalho era muito mais antes, na montagem, né? Que a gente chama. Então, durante o evento, eu super curti, assim. Curti muito, inclusive, trabalhando nessa empresa. Porque durante o evento, eu via aquilo acontecer, sabe? Era a melhor parte, na verdade. Quando eu via aquele espaço sendo utilizado pelas pessoas. Então, e assim como vai ser agora também no zoológico, vai ser a mesma coisa, porque eu vou ver as pessoas utilizando aquele espaço, visualizando, enxergando aquelas coisas que eu imaginei, né? Então, é muito legal. Isso é o que eu mais gosto na arquitetura, sem dúvida. Na verdade, parece que o seu emprego parece um dos empregos mais divertidos que tem, né? Tem que usar criatividade, tem que usar engenharia, né? Que são... Sim. E agora também... a gente tá criando uma... Tipo, no recinto do Tigre, inclusive, que você perguntou, tem uma super barreira, assim, um super paredão, digamos, que eu tinha que disfarçar isso, né? E aí eu criei uma estrutura de, tipo, como se fosse um barranco, sabe? Um barranco, tipo, uma areia caindo. Uhum. E criei sensações de que tinha árvore dentro, então eu vou brincar com a perspectiva das pessoas. Então a ideia é que pareça que tem a vegetação ali, não seja uma parede de concreto, entendeu? Então vai ser um desafio agora, tem que estudar como é a ferragem, então eu tenho que falar com o engenheiro, tenho que falar com o mestre de obras, com o escultor, todo mundo, para entender qual vai ser a materialidade das coisas, enfim. E como é que essas pessoas todas se conversam? Porque eu acho que um escultor, por exemplo, não fala nem a mesma língua que um construtor, né? Perfeito! Não, enrolou muito isso, porque assim, eu importei um escultor de Recife, que eu conheço, né? Eu trouxe minha equipe, porque... E como é que ele pegou o passaporte nessa pandemia? Como é que... Não, foi um processo. Eu tive que realmente... Porque, assim, as pessoas que eu já tinha trabalhado, eu já sabia o ritmo, eu já podia... É meu nome que está em jogo, então eu vou trabalhar com as pessoas que eu conheço. Então, eu trouxe esse pessoal. Mas, assim, são mentalidades diferentes, que é completamente diferente do carioca, que é completamente diferente do pessoal lá, que a maioria é do sul, sudeste, assim, Paraná, enfim. E aí, bom, foi essa dinâmica de comunicação, né? Então, assim, o pessoal chegou, enfim, não vou falar nomes, mas assim, as pessoas ficavam, meu Deus, eu não entendo o que ele fala. Eu fiz, cara, eles devem estar assistindo aí, ó. Tem muita gente assistindo. Confia em mim, vai dar certo, vai dar certo. E aí, essa semana que a gente tá pegando de verdade, assim, ainda não engatou, porque tem todo esse processo de compra de material, enfim, concepção, né? Eu ainda tô na fase de concepção, já cheguei no final, acho que hoje eu bati o martelo mais ou menos nas áreas, mas ainda tem muito trabalho para fazer. E você é um menino muito jovem, como é que você conseguiu que as pessoas te dessem um martelo para você poder bater? Como é que foi essa questão aí do seu avanço na carreira tão rápido? Eu acho que assim... Aí, o Jones falou que estão assistindo, o pessoal do trabalho está assistindo, cuidado com o que você fala, hein? Então, seu Cleison. Ele tem um cara lá no trabalho que se chama Seu Cleison, que ele chama de Seu Creyson. E aí ele fica brincando. Eu não entendo nada que Seu Creyson fala. Eu faço, gente, confia, ele é muito bom, confia. Ele é o cara de Recife que você trouxe? Não, mas Jones, ele é do Paraná e é da minha equipe, tá todo mundo junto, trabalhando. Mas sim, em relação às oportunidades, né? Foi uma oportunidade. Eu ia falar isso, sobre oportunidades, assim. Eu tava falando ontem até no meu Instagram, que eu sou muito de falar o que eu penso, falar o que eu quero, né? Não só para as pessoas mais próximas, mas também até no meu Instagram eu posto às vezes o que eu tô querendo.
E aí eu chamo isso de jogar pedrinha no lago. Sabe quando você tem um lago parado, você vai e joga uma pedrinha e faz aquela onda? Pronto, para mim falar é como aquilo. Você joga a pedrinha no lago e a onda vai acontecendo até que as pessoas vão sabendo e aquilo vai se espalhando. Então você faz uma ação pontual ali, tipo, postei dizendo que faço cenografia uma vez. Aí alguém lembrou um dia que, eita, eu conheço alguém que faz cenografia. Então vou lá e falo. Eu acho que tudo é do que você fala ou deixa de falar, sabe? Então eu acho que... Desculpa. Como eu fiz isso muito de falar o que eu trabalho e tal, as pessoas começaram a me dar credibilidade, assim, a dizer, eu até, às vezes eu tenho uns momentinhos de aquela farsa, né? Como é o nome da neura da farsa, sei lá, de sentir uma farsa, rola, porque eu faço, meu Deus, como é que eu consigo? Charlatão, que nem eu. Charlatão. Então, a razão que eu fico falando que eu sou charlatão o tempo todo é justo para poder eu ficar confortável com a minha própria mente me falando que eu sou um charlatão. Aí eu falo, eu sou charlatão mesmo, eu faço um monte de coisa, eu faço... Entendeu? Tipo, às vezes eu fico pensando, né? Poxa, tem um nomezinho, eu esqueci agora, que é... Mas o ponto eu sei que tem gente sabotagem. Que é muito melhor até do que eu, sabe? Em arquitetura, por exemplo. Eu não sou uma pessoa técnica. Mas a gente falou sobre isso já fora das câmeras, a gente falou essa questão de, né, quem é melhor ou pior, meio que uma ilusão, né? Porque não existe um ranking, não é uma ciência exata, né? Então existe melhor, de repente você assim síndrome tem de impostor, Bárbara maravilhosa. Amiga. Síndrome de impostor. Síndrome de impostor. Exatamente. Impostor, exatamente. Charlatão e impostor, mais ou menos parecido. Mas essa coisa de pensar, né? A gente se auto-sabota pensando, tem alguém melhor que eu, etc. Isso é uma coisa que te torna menos autoconfiante, né? E às vezes faz você conseguir menos coisa. Então é um pensamento que a primeira coisa que para você ter sucesso você precisa extirpar da sua mente, né? Porque senão, como é que... Imagina Rimbaud, né? Que era um poeta com 17 anos e não lembro se era... Quem era o cara que era apaixonado por ele, Verlaine, sei lá. É um poeta com muito mais experiência. Como é que um cara de 17 anos né, subia numa mesa em Paris e começava, né, na época da boemia de fato, né? Começava a recitar um poema e se achar melhor do que todo mundo que veio antes tal, e ser publicado, etc., com 17 anos. É só com uma autoconfiança, né? Que é óbvio que quando você tem 17 anos é normal, né? Mas eu até uma ilusão. Isso assim, de você acreditar no que você está fazendo porque você gosta, porque você está fazendo aquilo, é o seu sonho, é o que você quer, e aí vai e fala, sabe? Vai falando. Tipo, desde mais nova, assim, eu tinha esse sonho de ser empreendedora, de começar, enfim, a fazer meu nome e tal. E aí, mandar nas pessoas. Né? Tio Ró tá assistindo. Ai, amo. Mas eu acredito muito nisso. E, na verdade, eu acho que quanto mais novo, melhor. Porque menos hábitos você tem, menos fixação, vícios, sabe? Fixações. Então, desde o começo, assim, eu sempre fui muito livre para experimentar, sabe? Até hoje eu estou experimentando. Esse meu trabalho é pura experimentação. É pura experimentação. Eu estou, tipo, indo, né? Não foi nada planejado. Mas, assim, hoje eu já tô em outra fase, na verdade, de querer construir coisas, de querer criar minha marca mesmo. Acho que agora eu tô começando a realizar um sonho mesmo, que eu tenho desde bem antes, de empreender e tal, e eu tô conseguindo tirar essa ideia do papel agora só. Porque eu acho que eu tinha meu processo de, enfim, de trabalhar, de aprender muito. Mas agora cada um vai sentindo, né, o seu ritmo. E também você teve que trabalhar essa onda de síndrome de impostor, né? Você teve que ganhar mais autoconfiança para se colocar para jogo, para trabalhos maiores, né? Para aceitar novos desafios. Conta um pouco assim sobre os maiores, tipo assim, as coisas que eu imagino que o Bioparque, né? O Zoológico do Rio. Vamos falar Zoológico do Rio só para todo mundo poder entender o que é. E esse trabalho, só para todo mundo entender, ela é a cenógrafa, né? Assim que fala? Gerente de cenografia, tô na parte de cenografia. Gerente de cenografia do novo zoológico do Rio de Janeiro, que se chama Bioparque. Aí só eles podem responder por que isso faz sentido. Mas, isso significa basicamente que ela também tem gente que não tem a mínima ideia do que significa também. Então vamos mais além. Eu vou tentar e também você me corrige, tá? Se eu estiver errado.
significa basicamente que ela é responsável por fazer acontecer tudo em termos de experiência temática, do que o visitante vê e vivencia dentro do zoológico, né, desse parque, como é que chama? É um parque, né? Tipo Sim, um parque temático, só que com animais. Como eu estou entrando já nesse processo que já está há um tempo lá da obra, eu já vou pegar a parte mais interna dos recintos, que chama, que é onde os animais ficam. Eu não vou pegar muito a parte externa, sabe? Porque já está meio que quase construída, assim. Eu estou indo em alguns pontos fazer, tipo, o tigre, o leão, sabe? Eu estou estudando os animais e fazendo as partes internas dele. Então, é meio que assim, se o leão é savana, eu vou recriar uma savana com estruturas naturais. E o leão é o quê? Como é que tá o leão? Ele tá bem de saúde? Tá bem de saúde. Ele só tem um? Como é que é? Não, eu acho que vão ser 2 nesse. Porque eu fui uma vez, a última vez que eu fui no zoológico na vida foi, não, minto, eu fui em Israel também, mas antes dessa eu fui em Londres, que é um dos maiores zoológicos do mundo, né? Não sei se isso está certo, pela minha memória. Você deve, você não sabe disso. Tá bom. Não, achei que você já tinha feito assim o do diligence no mundo inteiro. Sim, bom, mas eu fui no zoológico de Londres e aquele dia eu me prometi, e obviamente eu menti para mim mesmo, que depois eu fui no zoológico, mas eu não ia mais em zoológico, porque o leão tava tão, tipo, tava na pior, parecia que ele era cracudo, entendeu? Parecia que era um leão do crack, entendeu? Tinha se envolvido com as pessoas erradas, estava meio deprimido. Ele tava de ressaca. Pode ser, não, mas ele tava magrinho, tipo Scar, sabe, do Rei Leão. Ele tinha sofrido um golpe de Estado. Pois é. Mas o nosso leão ele é saudável. Isso é importante para mim. Mas não é tão saudável. Mas aí é que tá, tipo, tá acontecendo assim, essa reformulação, né? Então a ideia é que os animais se sintam mais confortáveis. Inclusive, eu acho muito legal, é bem importante eu falar isso, assim. Porque o Zoológico do Rio, ele era meio que um local onde as pessoas colocavam lá os animais, sendo que não tinha estrutura suficiente para dar conta dos animais. E aí eles agora estão fazendo essa reforma para melhorar a qualidade de vida dos animais. Então, está melhorando a parte de cambiamento, que é onde os animais têm o tratamento deles, está melhorando a parte de estoque, de alimentação, enfim, toda a estrutura para os animais. Então, aqueles animais que já estavam lá, eles vão viver de uma forma muito melhor, muito mais confortáveis, com espaço adequado, com treinamentos adequados, chama de enriquecimento do animal. Vê que massa, a educação do animal chama de enriquecimento. Eu tô aprendendo um monte de termo, assim, tipo, bem diferente. Eu achei tão incrível isso, tipo, quando... Como é que é enriquecimento? Eu não peguei direito. Enriquecimento, vê que interessante. Quando uma bióloga vai ensinar coisas para o animal, ela chama esses ensinamentos de enriquecimento, esse treinamento. Então, tipo, se ela pega um elefante e bota um objeto, um alimento no alto para o elefante pegar, ela está fazendo com que ele faça um exercício que vai enriquecê-lo, sabe? Vai melhorar. Eu acho que a gente devia colocar biólogos como presidente da República, como no governo. Eu achei muito bom esse termo, achei muito bom esse termo. A gente devia usar isso, porque a gente usa em enriquecer, que é, porra, ter mais papel dentro da carteira, né? Hoje, porque assim, a gente chama, meu pai falava muito isso, educação. Educar a ação. Então, tipo, meio que você tem que educar aquela sua ação. Enriquecimento é tipo, você está enriquecendo o seu ser, seja com conteúdo, seja fisicamente, muito seja melhor. Com movimento. Eu achei genial isso, eu fiz, nossa. Não, e também o biólogo está tratando sabedoria como enriquecimento, entendeu? Não está falando, porque se fosse igual a nós, ia falar, quantas carnes o leão tem, isso seria enriquecimento. A gente pensa assim, né? Quantos recursos que a gente consegue consumir, e isso é enriquecimento, né? Tipo, a nossa habilidade de adquirir recursos. Então, o leão, por exemplo, esse é muito mais rico do que a girafa, porque ele come muito mais recursos. Eu tenho feito muito essa metáfora entre animal e ser humano, assim, essa analogia, né? Tipo, a fêmea, o macho, aquele que vai tentar fazer... Enfim, toda a dinâmica animal parece muito com a dinâmica... Aquele que vai tentar fazer o quê? Não, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse final de semana... Não, vou te dar um exemplo. Esse final de semana, eu fui para uma fazenda.
E aí tinha um cachorro que estava latindo muito. A gente estava aprendendo a mexer com o cavalo. E aí tinha um cachorro que estava latindo sem parar. E aí o pessoal, ele não vai parar e tal. Aí a veterinária, ela fez, peraí, deixa eu tentar. Ela foi lá, juro, em 1 minuto ela calou a boca do cachorro. Aí eu fiz, meu Deus, como foi que você fez isso? Ela fez, não, é muito simples. É bronca e agrado. É a mesma coisa com o ser humano. É assim, quando o cachorro tá latindo, ela vai e joga um borrifado de água no rostinho dele. Aí ele para de latir. Porque ela jogou, aí isso é a bronca. Aí daqui a pouco ele começa a latir de novo, ela bota de novo. Aí ele para. Aí quando ele Uma coisa Pavlov, né? Mais, De condicionamento. Aí quando ele fica um tempinho a mais sem falar, ela vai dar um agrado, dar uma comidinha. Aí se ele voltar a latir de novo, aí bota de novo. Assim que eu faço com os meus amigos também. É bom. Eu achei genial. Eu fiz, nossa, eu vou criar essa estratégia. Tipo assim, você vai fazendo. Enfim, né? A mente humana é muito mais complexa, obviamente. É bom fazer isso com homens, né? Mulheres, bom, historicamente, mulheres sempre souberam fazer isso muito melhor do que homens. Homens acham que, assim, né? É tudo... Não, mulheres condicionam homens, né? Essa coisa... Mas homens sempre acham, não, se eu falar com ela direitinho, ela vai entender. Aí mulheres falam, pô, não é para falar diretamente, eu tenho que dar uma coisa assim, direta, um agradozinho, aí você dá uma bronca, aí o homem fica na dele, entendeu? Mas realmente, pô, comigo funciona, assim, sempre funcionou. E eu, apesar de eu saber dessas leis, é engraçado como a mente masculina funciona. Apesar de você sabe que eu estudo hipnose, que eu conheço algumas coisinhas, né, sobre a mente humana, mas mesmo a gente sabendo, aí a gente volta para o nosso natural, né, animal, e eu fico tentando, aí eu recebendo a bronca e entrando na linha, entendeu? Tipo, minha mãe até hoje, quando me visita, ela me manipula totalmente. Aí você entrou em 2 pontos, feminismo e maternidade. 2 pontos logo. Vamos discutir? Vamos. O que eu falei de errado? Não, de errado não. É só que, assim, sobre a maternidade. Vamos falar sobre a maternidade. É um ponto bem complexo, eu acho, a maternidade. A maternidade, eu acho que é uma coisa que nem a mulher consegue entender como é que ela faz. Tipo, eu não sou mãe. Tenho minha mãe aí que tá me assistindo, maravilhosa mãe. Mas... É a Lúcia, sua mãe? Lúcia. Mas, assim, a mulher, ela tem várias questões, né? Tem a maternidade, tem a sexualidade, tem a virgindade, tem o empoderamento, né? O trabalho e tal, que é uma coisa nova, né? Na vida da mulher. Mas, assim, eu tenho enxergado... O adestramento de homens, o como é que chama? É outra questão. Que é a mesma coisa, assim, né? As mulheres atuais, modernas, né? Atuais, são trabalho, casamento, né? Família, casamento, filhos, maternidade e empoderamento pessoal, né? De ser independente, né? As mulheres contemporâneas têm esses 4 pilares aí. E as mulheres, em algum momento na infância ou na adolescência, elas aprendem a castrar o homem, tipo, a humilhar o homem? Assim, como é que é? Em que momento elas ganham essa habilidade? Não tem nada disso, não. Não, na verdade, é o contrário. É tipo assim, é de entender como é que aquela pessoa, né, o homem, o parceiro e tal, vai fazer com que ela consiga conquistar as coisas que ela quer conquistar. Eu acho que cada vez mais vem essa mudança, né? Da mulher querer um parceiro, não para ser o casamento dela. Eu vi até uma frase hoje bem interessante, que é: homem não é banco e casamento não é carreira. Tipo assim, as mulheres antigamente tinham a visão do homem, aquele homem que vai ser provedor, aquele homem que vai, né? Que o casamento vai ser a vida da mulher. Isso antigamente era assim. E aí, hoje em dia, a gente está mudando, até porque isso é ruim para o homem, que nenhum homem tem que, né, ter que ser obrigado a fazer isso, né, esse papel social. E é ruim para a mulher também, que ela acaba ficando dependente, né? E isso assim, eu acho que se isso é de uma forma, vamos dizer, compulsiva, né, de uma forma que não é inserido dentro de uma cultura, que não tem papéis claros e que as pessoas não têm uma sabedoria por trás, eu concordo com você que isso é ruim para todo mundo. Mas eu também concordo com você que isso no geral, essa visão, né, de que eu preciso ser alguma coisa específica, isso é muito ruim, especialmente para a mulher. Eu acho que essa emancipação
da mulher no feminismo foi muito positivo nesse ângulo, pelo menos eu tenho milhões de críticas ao feminismo, mas nesse ângulo especificamente de permitir que o mundo, não é nem para as mulheres, eu falo assim para o mundo, sabe? Quer dizer, que hoje o mundo tem a sensibilidade e a criatividade feminina muito mais presente, né? Muito mais expressada dentro do mundo. Você vai ver o Zoológico do Rio agora tem a grande privilégio de ter uma jovem mulher, né? Que em outras épocas seria literalmente devorada pelos leões, né? Mas acho que é uns 80% homem. Na minha sala não, ok, isso aí a gente não precisa entrar, porque eu também sei muitas estatísticas, a gente vai brigar. Mas a questão não é essa. Acho Deixa eu perguntar uma coisa. O meu áudio tá ishi, é sanduíche ishi, que foi a Amanda. Cara, eu tô ouvindo bem seu áudio. Talvez seja porque o pessoal tá ouvindo sem fone. Não sei, o pessoal que tá falando do reverb aí é por causa tá ouvindo sem fone? Depois fala aí que tem um pouquinho de delay. Mas se você tiver fone de ouvido, até melhora muito o som, tá? Se quiser. Eu tenho. Se você quiser pegar um som. Tá não tem, mas acabou. Tem uma só faltando. Ok. Mas tá bom o áudio, assim, pra mim tá bom o áudio, se tiver bom pra você. Já é técnica, né? Eu já vou aprendendo. Eita, na próxima eu já boto porque assim, o que acontece é que você tá ouvindo o áudio e o microfone que você tá ouvindo o áudio tá ouvindo o meu áudio e o seu áudio, entendeu? Sim, verdade. Então ele tá bom, então tá. dando feedback, que chama. Sobre o feminismo, você estava falando. Não, eu acho que vamos entrar eu vou conduzir. Não, por favor, pô. Você pode me fazer perguntas. Isso aqui é uma conversa entre amigos. Isso até uma questão, assim, quando eu decidi fazer, né, começar realmente tirar do papel a ideia da Let's, eu fiz, caramba, eu não me sinto não sou nenhum especialista, nem em sexualidade, nem em feminismo. Não, eu sou uma pessoa que acredito muito na causa e tal. Atuo, né, diariamente na minha vida, assim, eu tento ser ao máximo independente, enfim, todos aqueles conceitos que o feminismo coloca. Sim. Mas eu não me sinto no poder de fala de dizer é isso e não é isso, sabe? Não me sinto. Eu tô me capacitando, né, tô estudando cada vez mais, mas eu sei que ainda é um assunto delicado, principalmente para mim, que eu sempre trabalhei num ambiente... Eu tenho minha casa é basicamente de homem, eu só tenho minha mãe. É um monopólio. Eu só trabalhei em ambientes masculinizados também, tipo evento, até construção civil, poxa, é só homem, basicamente. Então, enfim, tem várias Então, na verdade, Ana, eu queria te dizer, isso acho que é um insight que eu acabei de ter, que assim, você defende o feminismo, para você é uma coisa importante e tal, isso acho legal, tipo, eu acho que muito do feminismo tem muitas críticas, mas a gente não precisa entrar nisso porque não é um assunto que nenhum de nós aqui domina. Mas assim, para mim, pessoalmente, eu entrevisto pessoas, estou sempre trabalhando com networking, né? Até no meu trabalho, na época que eu trabalhava, né, antes de eu me aposentar, né, eu tinha muitas reuniões, eu tinha 300 reuniões por ano, né? E assim, volta e meia se encontra alguma feminista, né, no meio desse bolo. E você, assim, é uma pessoa que dá para escutar, como, eu quero ouvir o seu feminismo, porque você não só se coloca para jogo, para trabalhar no meio de muitos homens, como você é bem-sucedida, você é uma pessoa com autoconfiança, tipo assim, você acredita no seu próprio trabalho, dá para ver que eu vi a apresentação dela, que ela mandou pro zoológico para conseguir na posição que ela tem agora, e ela se coloca assim como uma pessoa, tenho certeza que ela né? Mas ela não só como muita gente e não sabe o próprio valor e tudo mais. Então, assim, ouvindo o feminismo de você, é curioso, assim, a gente quer saber, porque a maioria eu não quero, algumas, né, feministas que a gente escuta são pessoas que estão amarguradas, né, rancorosas, né, com certas coisas da vida e tudo mais, assim, então estão um pouco na defensiva. Eu estou falando isso que isso existem nós como homens, né, a gente escuta esses dois lados. Aí quando tem alguém como você que, aí a gente vê, tem questões de verdade, né? Tem coisas que a gente pode trabalhar, que a gente pode melhorar.
Olha, eu entendi seu ponto de vista. Eu vou dar o meu. Em relação a as mulheres extremistas do feminismo, eu admiro elas, eu acho elas super importantes. É por causa delas que eu uso calça jeans, por exemplo. É por causa delas que eu posso trabalhar, é por causa delas que eu posso votar, é por causa delas, enfim, várias outras coisas. Porque alguma feminista lá atrás já fez isso, sabe? Mas, bom, eu acho que elas são importantes, mas eu não me considero uma delas, assim, que levanta a bandeira e, sabe, faz de tudo, porque não é meu propósito maior, sabe? Mas eu acho que tá tão dentro de mim essa noção de que é importante, de que é uma coisa que eu quero levar para minha vida, para as pessoas que convivem comigo, para os meus irmãos, enfim, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho tão importante que eu acabo falando sobre o assunto, eu acabo demonstrando isso com atitudes. Aí é que tá. Eu não sou muito do discurso de falar, tem que ser assim, dados e tal. Eu não sou essa pessoa especialista, como eu falei. Eu não me sinto nem no direito de falar que eu sou a especialista em feminismo, porque eu não sou. Cara, não estudei olha só, para isso. Mas nas atitudes eu tenho que ser. Eu acho que é injusto, entendeu? Que a mulher tenha ganhado o direito para votar, porque eu acho que isso não é o suficiente, entendeu? As mulheres deveriam ter o dobro do voto do homem, né? As mulheres deveriam. O voto delas deveriam contar o dobro, porque, porra, mulheres é muito mais sensível para, por exemplo, em quem deve confiar, esse tipo de coisa, né? Eu não sei se deveriam ser políticas para não se corromperem, né? Mas para votar deveria contar o dobro. E, porra, dane-se, né, o que os homens estão sentindo, né? Porque hoje em dia muito do comentário contra os homens, quer dizer, contra o feminismo, é que, pô, e os homens, né? Eu acho que... Como eu falei, né? Como eu sempre convivi em ambiente masculino, tipo, começando pela minha casa, que era meu avô, meu pai, minha mãe, meu avô, meu pai, meu tio, meus 2 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. Eu sempre escutava, né, conversas e tal, e eu comecei a achar natural tipos de conversas masculinas e tal, e trabalhando com homens também, eu começava a colocar minha opinião. Então, sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, eu digo minha opinião, e às vezes assusta, porque eu falo tão direto, assim, sei lá, só assunto polêmico, tipo... Sexo. Eu digo logo, entendeu? Eu penso, aí, tipo, assunto sobre sexo, por exemplo, sempre foi uma coisa que, às vezes, eu era mal interpretada, porque chegava os homens brincando, assim, na minha frente, e eu entrava na onda, tipo, não, eu acho isso. Aí as pessoas, mas você é mulher, você tá acostumada já a ser... Mas eu acho. Tá acostumada a lidar com seus irmãos já, né? Tipo, já... Eu troco muito esse tipo de informação, principalmente com o Thiago. O Thiago, daí eu digo que ele é minha cria. Irmãos da Cacá, ela manipula vocês? Como é que é essa questão em casa? Não manipula. Eu ensino muito, né, Tia? É muito didático. Ó, se eu aprendo qualquer coisa técnicas, Thiago, olha, é assim que faz desse jeito, aprenda, faça isso com suas namoradas, isso é ótimo. Técnica assim do amor, você tá falando? Desse tipo... jeito, não, é desse jeito, a gente é desse jeito. Você ensina eles a manipular mulheres? Também, né, mas assim, com amor, eu sempre digo, com muito amor e muito respeito, ele sabe disso. Com certeza. Eles já sabem dessa eles importância. São incríveis, né? Meus 2 irmãos são pessoas absolutamente incríveis. Cara, graças a Deus, assim, pô, eu também gosto dessa coisa de dinâmica social, né? Como é que os homens e mulheres agem, o que eles pensam, como é que eles flertam e como é que conversam e tudo mais. Mas graças a Deus minha mãe... É porque, assim, umas mulheres às vezes me conhecendo, né? Eu tenho cara meio de charlatão, né? Tipo, de sedutor barato. Mas a verdade é que, graças a Deus, minha mãe... Querida mãe, que talvez está assistindo aí, às vezes ela se põe para assistir e não fala nada, me ensinou a ser muito, muito cavalheiro, né? Sempre andar do lado da calçada. Eu sei que isso aí são coisas que não existem mais e tudo mais. Eu chamo isso de pré-preliminares. São cuidados, gentilezas, coisas assim, que faz a pessoa ficar encantada com o outro, sem que seja necessariamente absolutamente nada relacionado à sexualidade. É só técnicas, tipo assim, você oferecer uma água, sabe? Você abrir a porta, você, enfim, ficar do lado da calçada, tipo, vem pra cá, ou então, sabe? Vem aqui e tal. São coisas maravilhosas que fazem a pessoa ficar encantada. Na verdade, eu acho que a admiração tem tudo a ver com tesão. Quanto maior a sua admiração por alguém... Você não pode falar a palavra tesão na frente do seu irmão, Thiago? O que é isso? Meu Deus, não falo isso tanto. Ele é super coruja, olha só. Tu que é incrível, amor, ele tá falando. Eu
amor da minha Tu é vida. uma grande mulher, agora tá super coruja. Mas assim, eu acho muito importante. A Amanda falou uma coisa maravilhosa. Só vou pra cama com o cara se ele passar o dia inteiro sendo gentil comigo. Nossa, isso é muito mínimo. Caramba. Tipo assim, isso Mas é vai no óbvio mesmo demais. dia, isso tá ótimo já. Enfim, mas poderia ser até uma única noite. Tipo assim, uma única noite, sabe? Mas a pessoa foi legal, a pessoa foi... Não importa o tempo, o que importa é a carinhoso, intensidade, né? é ser verdadeira, sabe? Enfim, é a Sei. pessoa tratar bem, assim, começando com tratar bem. E... Bom, e outra, quem falou aqui, mulheres de família. Não existem mulheres de É o família. Viana tá enchendo o saco. Vamos começar quebrando esse tabu. Não existem mulheres de família. A mulher pode não ter família nenhuma. Peraí, morreu todo mundo no carro, acidente, não tem família nenhuma. Ela continua sendo uma mulher que merece respeito, continua sendo uma mulher do bem, uma mulher Verdade. que ela pode estar até fazendo besteira. Não, mas olha só, Ana, tem muita mulher que assim, que se coloca em posições, né, de autodestruição, né, de também homem. Mas aí é questão E, by the way, eu acredito que não, quem se coloca com baixa dignidade para o mundo não merece respeito, porque se você der respeito a uma pessoa que não tem dignidade, ela sempre vai continuar não tendo dignidade, então vai ser ruim para ela, entendeu? É a mesma coisa que você dar caridade para alguém que vive só de caridade, entendeu? Que nunca dá um emprego para alguém, que você não der uma dignidade para a pessoa. Então, eu não concordo que todas as mulheres merecem respeito. A mulher que se coloca como uma mulher respeitável merece respeito, assim como um homem que se coloca como um homem respeitável. É que assim... Você respeita um homem babaca que chega pra você e fala... Você já ouviu esse termo homem de família? Já, claro. Homem de família? Sim, ele é um homem de família. Não, Normalmente é mais desmoralizante, é um garoto de família. É um menino de família. Peraí que você não ouviu isso. Não é comum, tá? Você pode até ter escutado, mas não é comum. Eu sou um menino de família. Mulher respeitável, uma mulher de família, recentemente. Uma mulher do bem, uma mulher, sabe? Uma mulher que merece respeito. Todas as mulheres merecem respeito. Ela pode não estar se dando respeito. Não todas as mulheres, é isso que eu tô te falando, não todos os homens merecem respeito? Todos os homens também. Claro que não. Se um homem chega em você e começa a encostar em você, você vai respeitar ele? Não, você precisa. Então, você chega um cara, tipo, pegando em você desrespeitosamente, você vai respeitar ele? E a pergunta foi tão polêmica que caiu a conexão dela, minha gente. Ou foi a minha? O que é uma mulher respeitável? Vamos responder essas mulheres. Uma mulher respeitável. Eu vou esperar você responder essa pergunta. O que é pra você? Tá bom, então vamos entrar nessa onda. Mulher respeitável, para começar, mulher respeitável não é o que as pessoas costumam a ter. Isso eu concordo com você, com as feministas, com a Wollstonecraft, com todos os grandes. Não que você que não é. O que é? O que é para você? Então, tá bom. Então, o que é uma mulher respeitável? É uma mulher que sabe o que ela quer, ela sabe expressar isso externamente, sem ficar em cima do muro, né? E não coloca a responsabilidade da vida dela e do que acontece com ela nos homens. Então, mas isso aí não seria uma mulher segura de si e não respeitável? Também. Então, mas uma mulher segura de si é respeitável. Mas e se eu não estou falando de sinônimos. Você não tem passado por uma fase que tá insegura. Aí ela, pô, tô insegura, aí ela pode... tô fazendo um monte de merda, tô me agarrando com gente que não presta. Aí, então, mas eu só falei um favor, só falei um fator. Nesse fator, ela não seria muito respeitável. Mas, de repente, ela é respeitável de outras formas. Anyway, cara, então, mas eu tô falando, cara, qualquer ser humano, qualquer animal, tipo assim, se tem um animal... Esse é o ponto. Se tem um animal que tá... Então, vamos falar do zoológico que a gente que a gente entende bem de animais. Se tem um animal que tá enchendo o saco, que você já falou 1000 vezes para ele que ele não vai pegar carne da mesa, mas ele fica pulando em cima da mesa, eu não vou respeitar ele. Eu vou dar um tapa na cara dele para ele sair da mesa. E a mesma coisa com homens e com mulheres. Eu não acredito que é uma questão de gênero. É uma questão de ser humano, de ser, na verdade, de existência. Se tiver uma pedra que está me enchendo o saco, eu vou jogar ela, entendeu? Se for uma pedra desrespeitosa, eu vou jogar ela. Se cair um coco na minha cabeça, cara, eu vou... Vamos chegar lá num ponto. Você acabou de dizer, todo ser humano merece respeito, certo? Eu concordo com essa frase. Todo ser humano merece respeito. Eu não falei isso. Não falei isso. Não, eu falei que todo ser
não merece respeito, a não ser que ele, que ele ganhe respeito, que ele merece significa que você chegou a merecer. Você não merece por... Senão não é merecimento. Por exemplo, te dar um exemplo. Te dar um exemplo filosófico. Se meu pai me deu toda a minha fortuna, eu mereço reconhecimento por ser rico? Sim, você é rico. Não, eu não mereço nada. Eu simplesmente sou rico. Não, mas Você entende? o merecimento... Merecer significa alguma coisa que você conquistou. Isso é merecimento. É mérito. Mérito e merecimento vêm da mesma palavra. Você tem mérito se você não fez nada de bom? É que assim, ó, nesse ponto a gente está tratando de uma coisa, um bem, certo? Mas respeito não é um bem, respeito é um estado. Eu estou me respeitando. Não, cara, eu tô falando... Porque a riqueza que eu tô usando como exemplo. Honra. Se eu não merecia a minha honra, por que eu vou ser honrável? Por que eu vou ser tratado com honra? Respeito. Se eu não merecia o meu respeito, por que eu vou ser tratado com respeito? Entende? Se eu não sou uma pessoa respeitável, como é que eu vou ser tratado com respeito? Eu não estou discordando com você que todo ser vivo merece o espaço dele, merece ter uma chance, merece uma oportunidade, e esse tipo de coisa, eu acho que é inerente, é uma coisa budista até, né? Tipo, não pisar nas formigas porque merecem ter o direito de viver e coisas do tipo. Só que, entendeu? A gente está falando sobre... Rapidinho, muito bom. Doutora Janara falou, olha o homem explicando para a mulher o que... Desculpa, porque foi muito bom. Ótimo que tem um slogan, mas e qual é a resposta, então, se tem uma resposta? Eu acho que é bem essa aí, respeitar a questão da educação, independente de quem for. Agora, se o outro respeitar ou não vai respeitar, é uma questão dos dois, mas assim, não existe, o ponto que eu quero chegar, não existe... Então a gente está falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Não existe mulher... Não, tá, mas isso é um slogan. Eu não tô separando gêneros. Mas eu não tô separando gêneros. Eu tô falando... É porque você está separando homens e mulheres. Eu não estou separando homens e mulheres. Tem tanto o homem quanto a mulher, tem mulheres respeitáveis e homens respeitáveis. Sim, mas eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que só existe homem. Mas eu concordo com você que a gente tem que ser respeitável em todos os momentos. Tipo, respeitar, honroso Tudo bem. Vamos lá, próxima pauta agora. Próxima pauta. Por que a próxima pauta? Porque alguém falou man interrupting? Não. É porque, assim, a gente tá já entrando num coisa. A gente já entendeu que... Não, mas eu acho importante fazer essa distinção. A distinção é que eu acredito que todo mundo tem que ser respeitoso com todo mundo. Está certo? Uma formiga você tem que ser respeitoso, né? Só que não é todo mundo que é respeitável. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o que eu expresso perante o mundo, outra coisa é o que eu dou para o mundo, né? Tipo assim, eu posso ser uma pessoa que respeita todo mundo, mas não sou respeitável. Eu acho que... A gente não precisa discordar, entendeu? Não é. Eu acho que respeito é a questão da educação. Agora, o termo mulher de respeito, para mim, ele não é coerente. Só isso. Tá bom, concordo. Mulher de respeito não tem nada de especial. Ser de respeito pode ser. Vamos dar mas vamos falar de... O que é esse drink que você pegou especial? Esse drink, eu pedi para ele fazer um drink rosa. E aí me veio um drink de morangos. Vou tomar agora, ainda não tô... Nem lá eu tomei, vou tomar. Mas o que é o drink? O que tem dentro dele? O drink, eu acho que é Cosmopolitan, o nome desse drink. Com morangos. Aí já ficou meio aguado aqui agora, nesse momento. Tem que beber mais. Dá uma mexidinha. Eu tô aqui bebendo como a gente combinou, né? Vinho branco, desculpa. Um chardonnay. Não deu. Eu fiz, não, vou comprar um vinho. Mas conta uma coisa que eu sempre quis saber é sobre essa experiência na Disneylandia que você teve de aprender a ser uma pessoa que serve outras pessoas. Que a maioria das pessoas vai para a Disney para receber entretenimento e você foi lá aprender como doar. Isso, perfeito. Definiu muito bem. Então, é que assim, eu estava trabalhando numa empresa de entretenimento, né? Uma agência de entretenimento, de eventos. E aí eu comecei a entrar nesse universo e a estudar sobre isso. E aí eu comecei a estudar os festivais, comecei a estudar as operações por trás do festival, como fazer isso, entendeu? E eu comecei a me encantar por esse processo. E aí eu estava nesse trabalho e eu já estava ansiando mais. E aí eu tinha me inscrito para um processo seletivo da Disney,
que você ia trabalhar na Disney. E aí eu me inscrevi, sendo que eu não passei. Eu fiquei arrasada, porque eu tinha certeza que eu ia passar. Não sei por quê. Até hoje eu não sei por quê exatamente. Não sei se foi pela idade, porque é uma coisa mais de 18 anos, assim, 19, 18. Eu acho que eu já tinha 23, 24. Já véia. Já velha. Assim. Enfim, 23 ou 24 quando eu me inscrevi. Então, eu acho que... Bom, não sei o motivo. Eu sei que eu não consegui. Eu fiquei muito chateada, porque eu não consegui. Eu fiz, caramba, eu queria muito aprender como é o jeito Disney de encantar os clientes, né? Eu queria saber a técnica. E eu fiz, tá, então eu vou ver outra forma. Vida que segue. E aí, quando eu vi, tinha esse curso que uma amiga minha já tinha feito, de esse Service Design, que é tipo, com a Quality Service, que é como o jeito Disney de encantar os clientes. E aí eu fui pesquisar e tal, valores, tudo, tipo, e comecei a botar na cabeça o que eu queria, né? Aí fiz o meu Vision Board. Para quem não sabe o que é Vision Board, tá lá no Instagram da Say Let's Play, né? Que é da Let's, tá lá. O que é um Vision Board, né? É você pegar imagens, referência do que você quer para você e colocar na sua parede. Então, por exemplo, eu queria ir para Disney, eu coloquei na minha parede um mapa. Um mapa da Disney, um mapa do que era Disney e o que era que aquilo representava para mim. Aí coloquei, eu quero ir para Chicago, conhecer Chicago, que eu não conhecia. Enfim, aí eu comecei a visualizar essas coisas e aí consegui comprar essa passagem para ir para os Estados Unidos. Eu só sabia que eu ia, não sabia quando eu voltava, não sabia onde eu ia ficar, não sabia nada. Só sabia que eu ia para os Estados Unidos e ia fazer esse curso na Disney. E aí fui fazer o curso. Chegando lá, vou te falar, eu estudei tanto a Disney. Antes de ir, eu estudei tanto. Tem um livro que é muito bom, que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. É bem fininho, eu recomendo demais. Dá muitos insights legais. Que eu já estava sacando tudo, eu já fui visando, sabe? Tudo. Então, quando eu cheguei lá, eu tirava foto das texturas dos lugares, eu tirava foto da pessoa limpando o lixeiro, varrendo o lugar, oferecendo comida, dando tchau na hora de ir embora, recebendo. Eu observei cada etapa da jornada do cliente. Eu parava sentada na entrada e ficava olhando os funcionários recebendo as pessoas. Ficava na saída, observando os funcionários dando tchau. É incrível, assim, o treinamento deles é absurdo. E para completar... Ou seja, você trabalhou, né? Você fez o trabalho detalhado, específico. Sendo que um trabalho para mim mesma, sabe? Tipo, foi até o que eu tava falando. Eu adquiri muito conhecimento, muito, assim. Tipo esponja, sabe? Eu passei 4 meses nos Estados Unidos adquirindo conhecimento. Não só na Disney, como eu rodei, assim, para mais de 12 Fascinante. cidades. E, assim, eu fui sozinha, tipo, deixa a vida me levar. E fui vendo o que eu ia adquirindo de conhecimento. E adquiri realmente muita coisa. Sendo que quando eu voltei, eu achava que eu ia fazer carnaval, eu achava que eu ia fazer vários eventos. Pandemia, mas né? você tá, aos poucos você vai. Não, por causa da pandemia. Parou. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou ter que pivotar a minha vida. Cara, é inacreditável que você conseguiu esse gig no Bioparque durante a pandemia, cara. Total. Isso aí é um sinal. Total. Não, sério. Dos deuses. Porque eu tava, tipo, caramba, todo o meu investimento, eu ainda não consegui botar em prática meus conhecimentos por questão de falta de estrutura mesmo. Tipo, não tive nenhum cliente grande o suficiente que eu pudesse demonstrar as minhas habilidades de cenografia, de infraestrutura e tal. O meu curso da Disney, Manu, que tá perguntando, durou 2 dias. Ela tá perguntando, durou quanto tempo o curso da Disney? O curso da Disney dura 2 dias só de imersão. E sendo que eu fui para vários dias para Disney para ficar observando essas estratégias mesmo, sabe? Então, eu diria que, ao todo, eu gastei, para ter esse conteúdo todo que eu tenho, acho que umas 2 semanas de, tipo, estudo lá, de conversar com pessoas que trabalhavam. Eu conheci muita gente que trabalhava, sabe? E fiquei trocando informação mesmo. Pegava as revistinhas, chegava lá, sentava, ficava conversando com as pessoas. Mas e isso? E aquilo? Foi muito caro? Olha, é um investimento. Foi muito caro o curso? Não, é um investimento, assim. Eu não tenho uma noção agora de quanto foi o curso especificamente, mas é fácil de achar. Eu acho que... Eu não sei, eu não vou dar um chute agora, porque eu não lembro. Mas, assim, bota no curso da Disney, que tem o preço lá. Mas não... Mas você acha que o importante é... Mas o que é caro, né? Caro se valeu a pena ou não, né? Também. Eu acho que para mim foi um investimento muito válido. Muito, muito, muito válido. Principalmente pelo que eu conquistei por conta própria, sabe? Tipo, eu fui com essa visão que eu queria aprender com a Disney e eu fui lá aprendi sozinha também. Então, tipo, você ir lá e fazer valer, sabe?
Eu acho que é muito disso, assim. Por exemplo, eu só consegui esse trabalho porque eu tinha fotos do Animal Kingdom, tipo, foto da textura de uma árvore. Tipo, eu não Com tava tirando certeza, foto né? só minha, sabe? Não, eu vi a sua apresentação e isso fez uma diferença muito grande, que você tem uma experiência em loco, né? Exato. É que mostra que eu Prática. tava lá sabendo o que eu tava fazendo. Eu não tava lá pra brincar. Eu tava lá pra estudar. E isso, e assim, eu ver se você concorda comigo, isso é de alguém que sabe muito o que quer, assim, você sabia muito que você queria trabalhar com isso especificamente, você foi, aí, assim, é difícil uma pessoa que não sabe muito o que quer fazer esse tipo de imersão, né, esse tipo de detalhamento. Assim, eu vou te dizer, eu às vezes fico bem perdida, tá? Do que eu quero fazer. Eu não sou uma pessoa, tipo, ai meu Deus, ela é muito focada. Não, eu tenho meus sonhos, sendo que os Não, sonhos mas vão isso, mudando. assim, eu tô falando, você faz pintura, você faz dança, você faz um monte de Sim, coisa, mas isso você queria fazer, isso, exato. Eu tava com esse senão você foco. não teria... Isso é muito bom. E isso é que é o mais difícil, sabia? Pra mim, é escolher. Porque eu mesmo vejo que eu tenho uma oportunidade, um mundo inteiro de oportunidade. Assim, eu posso ir pra onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que escolher, e escolher pra mim é o mais difícil, sabe? E aí, mas aí quando você escolhe, aí é muito bom. Tipo, pronto, eu escolhi fazer LEDs. Eu uso LEDs nas minhas unhas, eu uso LEDs na minha roupa, eu uso LEDs na tela do meu celular. Por quê? Porque é uma mensagem que eu tô mandando pro meu cérebro. Lembra, 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 sabe? É técnica mesmo. Eu acho de ficar fazendo. Ai, doutora Janara, eu quero ser sua amiga também. Eu apresento Mas é vocês. isso. Eu acredito muito, assim, no poder da mente, sabe? De você focar e ir atrás das suas coisas. Mas, assim, eu acho que as coisas vão acontecendo enquanto você vai jogando as pedrinhas. Como eu falei, a pedrinha no lago. Fica aí essa reflexão, eu acho. Porque a pedrinha no lago é aquilo que você fala, é aquilo que você pensa. O que você fala é o que você expõe para as pessoas, né? Então, o que você quiser, o que eu quero fazer, eu falo, né? Então, eu tô falando aqui para 169 pessoas agora. Essas pessoas estão me escutando. E eu tô dizendo, eu quero... Hoje, o meu maior sonho é a Let's. Hoje é o que eu mais quero que aconteça. Depois a gente vai mudando, né? Assim, a gente vai se adaptando. Bom, vamos falar um pouquinho da. A gente tem só 10 minutos aí, um pouco menos de 10 minutos restantes. Fala um pouquinho da sua empresa, que na verdade eu peço até desculpa, porque eu nem conhecia, Tá. Porque a gente conversou algumas vezes e eu não conhecia direito, né? É Say Let's Play, é o nome da. É o Instagram, né? Porque não tinha Let's puro, então a gente botou Say Let's Play. Vou explicar de onde vem o nome Let's Play. Eu e minhas amigas, a gente cresceu em colégio católico e tal, e a gente não falava muito abertamente sobre sexualidade. Inclusive, um dia, a gente tava... Só com seus irmãos. Hã? Eu falava com... Só... Na época, nem com meus irmãos. Tipo, pra você ter noção, eu perdi minha virgindade, só fui falar para minhas amigas tipo, um ano depois. Eu que nem perdi minha virgindade. Bom, e aí, eu um dia estava maquiando uma amiga, Bruninha, ela não deve estar assistindo mais. Um beijo para ela. E aí eu falei, amiga, e tu já Let's Play? A gente usava esse codinome para sexo. A gente falava assim, era um codinome. Tu já Let's Play? Legal. Na verdade, aí eu não sei como falou. Aí eu falei, eu já Let's Play ela. Eu também. Aí a gente começou a rir. Ai, meu Deus, não acredito, ninguém se falou. Não sei o quê. Isso virou um momento da vida da gente, sabe? E aí a gente chegou nesse mesmo dia, numa festa, com todas as minhas amigas, a gente perguntou, eu já Let's Play, tu já Let's Play? Aí a minha amiga, o que é Let's Play? A gente, Let's Play. Não falava outra palavra, só Let's Play, Let's Play. Eu já Let's Play. Todas as minhas amigas já tinham perdido a virgindade, nenhuma tinha falado uma pra outra. Acredite se quiser. E olha que todo mundo, minhas amigas são muito amigas, mas a gente rolou essa falta de comunicação. Coragem, eu acho até. E aí, isso ficou guardado em mim. E eu fui me desenvolvendo, enfim. E quando eu fui agora para os Estados Unidos, eu encontrei no Walmart um vibrador para vender. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa... Explica aqui. Walmart ou um vibrador? Não, um vibrador. Como é que funciona? Vibrador é uma coisa que vibra. Tô brincando. Mas aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei, gente, o vibrador no mercado, no supermercado, isso é saúde pública, isso é utilidade pública. Eu preciso disso, eu achei isso incrível, assim, eu comprei e eu fiz, eu quero isso. E foi perfeito, assim, foi amor à primeira vista, entendeu? Eu amei esse produto e eu fiquei apaixonada, eu vou vender esse produto para as minhas amigas, para as pessoas. As mulheres precisam desse produto. Ele é pequeno, ele é delicado, ele é um produto para estar na necessaire da mulher. E aí eu vou vender esse produto, botei na minha cabeça que eu ia vender esse produto. E aí
conversa vai, conversa vem, altos e baixos, pandemia, lá. Eu fiz, agora é a hora de tirar essa ideia do papel. E aí fiz o pedido, eu tô com uma sócia agora, Nandinha. A gente fez um pedido da China, né? A gente importou, então tem toda essa logística, outro universo que eu tive que aprender. Mas a gente fez um pedido, chegou já, e a gente já está no processo de embalagem e tal, criação de marca e criação de comunidade, né? Porque, na verdade, o objetivo... Então, vocês estão vendendo vibradores? Sim. Basicamente. Caraca, eu não tinha ideia disso. Olha assim, só, se eu soubesse disso, eu teria me preparado bem melhor para essa entrevista. Porque a gente falou tanto de zoológico, mas de venda de vibradores, eu acho que teria... Eu sou uma mulher cheia de surpresas. Que isso, pô, que isso. Não, mas realmente sério, pô. O ponto é que eu quero quebrar vários tabus, como esse de mulheres, esse que a gente discutiu hoje, né, mulheres de família, ou, enfim, sobre sexualidade da mulher, sobre o vibrador, por que o vibrador tem que ser um grande elemento fálico, né, com formato, enfim, por que não ser uma coisa delicada, da forma que a mulher precisa, com uma propaganda que a mulher escute, não um sex shop bizarro com, enfim, ideias de masculinizadas, sabe? Ideias da mulher sensualizando para o homem. Não, a mulher sensualizando para ela mesma, sabe? Pessoal, todo mundo que está escutando isso, o Instagram de vocês é Say Let's Play, né? É, Say Let's Play. Não, só para o pessoal, porque isso aí foi uma bomba tão grande que eu acho que é um bom momento para dar as coordenadas para as pessoas acharem o Say Let's Play. Tem site já, não? Mandei o Let's Play, site ainda não. A gente está no processo ainda de criação de comunidade e tal. A gente ainda não lançou o produto, mas ele já chegou. É só que a gente está nesse processo, porque assim... Não, mas olha só, todo mundo que está escutando aqui, porque depois isso aqui vai para o podcast, né? Todo mundo que está escutando isso daqui 100 anos, né? E se a empresa for a maior empresa de vibradores do mundo... Será? Não, eu tô dizendo assim, se Deus quiser, a gente vai crescer muito aí, muita gente vai estar escutando isso depois. O jeito de encontrar hoje o Let's Play Instagram, Say Let's Play. E todo mundo que, obviamente, escutou a Ana Lins falando coisas tão maravilhosas, uma mulher realmente empoderada, que não só se coloca e fala todo mundo merece respeito, ela mostra que ela merece respeito de fato, através das ações dela, através das conquistas dela. E com certeza qualquer mulher que quer comprar um vibrador vai querer comprar de uma empresa liderada por uma mulher como você. E esse Instagram é de novo Say Let's Play. Sim. Ai, amei. Eu nem sei fixar, o pessoal tá pedindo para fixar, eu nem sei fazer isso, tá, gente? Eu sou muito madura ainda. Não, eu fixo aqui. Mas o Instagram não serve para muita coisa, não, mas já vai dar depois o importante vai ser... minuto, né? Só para um segundinho de propaganda do nosso podcast, que também é bom para você. Como você falou, e que me surpreendeu muito essa coisa do vender vibrador, eu não sabia. Mas, assim, o objetivo do nosso programa, e isso é uma das razões que eu fiz questão de brigar com você sobre feminismo, sobre a definição das palavras, qualquer coisa, porque a gente está aqui para não fazer o politicamente correto, a gente está aqui para fazer o que rolar, sem definições de gênero, sem definições de política, sem definições de raça. A gente está aqui para seres humanos entrar em conversa, embate, briga, em harmonia, em amizade, e criar uma síntese de conversa que vai criar coisas novas que não estão no YouTube ainda. Entendeu? Que eu entrevisto às vezes celebridades e eles ficam na onda de tipo, ficar repetindo a mesma coisa que eles sempre repetem. Aí eu tento tirar eles da hipnose deles, né, do automático, para conseguir ter uma conversa que eles nunca tiveram antes. Então esse é o objetivo, e está no nosso podcast, no Alvo, com o Heron Falbo, no Spotify, em todas as melhores livrarias de podcast. Então agora que a gente tem os últimos minutos, vou deixar você inspirar o seu público e chamar mais mulheres para ser igual a você, mais homens para ser igual a você, e animais também, aparentemente, porque você agora tem muitos amigos animais. Eu acho que minha mensagem final é: sonhem muito, que eu faço isso. Anotem muito o que vocês querem. Eu faço isso também. Eu vou falar coisas que eu faço que me fazem bem, né? Anotem o que vocês querem, sonhem muito e comecem a agir.
devagarzinho, as coisas vão acontecendo, dias de altos e baixos, como eu falei, nada é constante, nada é permanente, mas as coisas vão acontecendo no seu tempinho, fiquem tranquilas, fiquem bem, se amem, se olhem, se toquem, se sintam, se permitam, e a vida vem, sabe? Joguem a pedrinha no lago, todo dia, joguem a pedrinha no lago. E Maravilhoso. Obrigada, muito obrigado pela sua presença. Com certeza a gente vai fazer mais lives, que eu tenho certeza que tem outras coisas aí que você está escondendo embaixo dessa caixa de Pandora que você é, no bom sentido, né, no sentido positivo. Como é que era? Não vou lembrar agora, mas tem uma coisa em grego que é o oposto de Pandora. Então, um brinde ao Say Let's Play. Espero que vocês satisfaçam muitas mulheres e muitos homens com retenção anal, que vocês libertem muita gente. E é isso. Vamos continuar sendo amigos e fazer muitas dessas lives. Prazer. E um dia, por favor, me convide para uma live do Say Let's Play. Vamos começar. Enfim, prazer. E é isso que eu quero falar, né? Sobre prazer. Seja evento, seja arquitetura, seja arte, prazer feminino. Se permitem ter prazer, porque cabe todo mundo, né, no topo. Cabe todo mundo. Beijo, gente. Valeu, Ana Carolina Arruda Lins. Tudo de bom para você e boa noite. Tchau. Boa noite para todo mundo. Beijão.